Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, quem está entrando. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando aqui a palestrante entrar. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eita! Boa tarde. Boa tarde, Eduarda, Nathalie. Boa tarde. Boa tarde, Lorena. Eita! Boa tarde, Juliana. Estamos aguardando agora das 16 horas para a gente começar. Boa tarde. Olá, Enolex. Boa tarde. Seja bem-vinda. Estamos aguardando a Ana Lu entrar. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde. Olá, gente. Boa tarde. Oi, Juliana. Estamos aguardando a Ana Luísa entrar. Olá, Gleiton. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Aguardando a Ana Lu entrar. Oi, Raíssa. Eu quero que vocês provoquem a gente, viu, gente? Ao longo da live, eu quero que vocês coloquem aí, vão colocando os questionamentos. A gente vai fazer algumas provocações iniciais e depois vai abrir para os alunos, para vocês mesmo, né? Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Olá, olá. Boa tarde. Olá, Lidiane. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando nossa palestrante. Ela acabou de entrar. Ana Luísa manda a solicitação para a gente. Aí, para poder te aceitar. Boa tarde. Aqui, Ana Luísa acabou de entrar. Pronto, vou sintonizar aqui com a Ana Luísa. Olá, Saulo. Stalf. Eita, que gente maravilhosa. Olá, boa tarde. Oi, Boa tarde, Ana Luísa. Prazer tê-la aqui. Quanta generosidade, né? Você está partilhando aqui conosco as experiências. Inicialmente, eu vou contextualizar um pouquinho, né? Como é que esse projeto hoje a gente está iniciando, né? É uma jornada online que eu acredito que esse ano não vai ter mais volta. A gente a gente está aqui mesmo para viver essa experiência, né, da troca virtual. Então, o curso de enfermagem, né, ele cria a UAINF virtual justamente para a gente começar a dialogar, né, com a comunidade, de alunos principalmente, né, as demandas que atravessam o curso. E aí a gente hoje, né, traz para uma discussão, para uma conversa, justamente uma demanda que foi apontada, né, nas pesquisas que a gente fez do curso, né, tanto o Centro Acadêmico de Enfermagem quanto o próprio curso de bacharelado em enfermagem, ele fez pesquisas próprias, né, e que apontaram essa demanda e essa necessidade, e os alunos apontaram que gostariam de conversar mais um pouco sobre isso, né? E uma das iniciativas que a gente fez foi a UAENF Virtual,
para trabalhar essas temáticas, né, que os alunos têm interesse de partilha e de conversar um pouco com a gente. Eu peço quem for entrando, os alunos que forem entrando, sejam bem-vindos, né? Daqui a pouco provoquem, coloquem aí situações que vocês estão sentindo, principalmente nessa jornada de pandemia, né, e de confinamento. Muitos de nós ainda estamos atravessando o isolamento, muito embora as medidas já estejam um pouco mais frouxas, né? Mas o intuito da gente hoje é conversar sobre questões de saúde mental, né? E das demandas dos discentes, principalmente do curso de enfermagem. Quem não for do curso de enfermagem também seja muito bem-vindo. Ana Luísa vai falar num panorama geral e eu mais num panorama do nosso curso, tá? Já já eu abro para Ana Luísa, mas eu vou situar mais ou menos em que contexto a gente está, né? Esse contexto de pandemia fez com que muitos nós parássemos as atividades. A gente para com 2 semanas de aula, isso é desesperador, né? A gente estava começando, retornando das férias e somos convidados a suspender nossas atividades, né, presenciais por causa da pandemia. E em que contexto de universidade a gente se encontra, né? Só para a gente situar e a gente partir para essas inquietações de sofrimento. Em que contexto a gente está? A gente antigamente era uma universidade de elite, só entrava rico na universidade, né? Hoje em dia a gente se transforma numa universidade de massa, onde a gente acolhe o dobro da quantidade de alunos que a gente acolhia antigamente, né? Só que por que a gente se torna uma universidade de massa? Justamente para se tornar uma universidade mais produtiva e que dê mais resposta ao mercado. Então, tempo é dinheiro. Então, parar é um absurdo. Como assim parar, né? Então, muitos alunos, estudantes e professores angustiados justamente. E uma das frases que a gente escuta muito é a questão de estou perdendo tempo, estou perdendo um ano de minha vida, estou perdendo um período de minha vida, né? E como é que eu vou recuperar? Então, essa educação, né, voltada para o produtivismo, né, para atender o mercado, é é algo, de certa forma, meio que punitivo para o aluno, né? Onde ele está ali na universidade com o único propósito de produzir, né? E de ser produzido. Então, quando a gente parte para essa perspectiva de que o aluno ali não está sendo produtivo porque a própria pandemia, né, ela é contraproducente, então faz com que os alunos eles sintam-se, né, num processo aí de inquietação, de ansiedade. A pesquisa que a gente fez na universidade com os discentes de enfermagem apontam principalmente, né, para os sentimentos. Eu vou colocar aqui, ó, de preocupação, de ansiedade e de irritabilidade, né? Então, muitos alunos se sentindo inquietos nessa pandemia. Aqui o CA coloca também. Então, Ana Luísa, sem muitas delongas, né? Eu vou passar para ti a palavra já já. Justamente o que é que o NUB, Ana Luísa, o porquê do convite de Ana Luísa, né? Ana Luísa, ela é coordenadora do Núcleo de Bem-Estar lá de João Pessoa, né? Da Universidade Federal de João Pessoa, da Paraíba. E Ana Luísa tem uma experiência aí de acolhimento aos sofrimentos do público discente. E eu trouxe a Ana Luísa justamente para ela partilhar um pouco, né, de algumas estratégias e de como é que ela está lidando, né, com essas demandas de sofrimento no próprio NUB. Então, contextualiza um pouquinho, Ana Luísa, o que é o NUB, né, e de como é que vocês estão montando essas estratégias para acolhimento dessas demandas nesse contexto de pandemia. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Quero primeiro agradecer à professora Priscila e ao coletivo pelo convite.
e também parabenizá-los, né, pela iniciativa, considerando o contexto, né, que a gente vivencia hoje, toda a humanidade, e esse desafio que agora se coloca para a saúde e, sobretudo, para a enfermagem, né, enquanto profissão de cuidado e que está se havendo com muitas necessidades de mudança de prática, de repensar sua própria prática depois dessa pandemia, desse corona e tudo mais. Então, o NUB é o Núcleo Universitário de Bem-Estar. Ele tem 1 ano de criação. Ele foi criado junto ao Centro de Ciências da Saúde da UFPB, justamente por conta das demandas de sofrimento já existentes antes da pandemia, né? Então, a gente tem observado nos últimos anos, inclusive, vários estudos de várias universidades do Brasil e do mundo, que a população universitária, o contexto acadêmico e, sobretudo, os estudantes, mudou o perfil, né? Os sofrimentos, o contexto, a cobrança tem gerado um sofrimento grande, para além do que ultimamente a gente tinha, as questões sociais, isso então só agrava, né? Então, eu como sou professora do curso de enfermagem, lá do DESC, Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva, e fui vice-coordenadora do curso de enfermagem até o ano passado. Então, por ser professora da disciplina, sempre ouvia, identificava, os estudantes me procuravam para um acolhimento, para dividir, pedir informação, ajuda, falar de um familiar ou de si mesmo. E aí essa demanda foi tomando uma proporção muito grande e eu fui encontrando em outros colegas, né, também do CCS, a exemplo do professor James Ribeiro, da fonoaudiologia, professor Tiago Pelúcio, da Odonto, outras colegas da enfermagem, funcionárias, né, da universidade, da psicologia, a psicóloga Jussara, da ETS. A gente foi conversando e vendo que essa necessidade era grande, que precisava de uma resposta institucional. Esse acolhimento individual do professor, de um funcionário da coordenação, já não era mais suficiente e precisava de uma resposta de uma política institucional. Foi quando a gente conversou com o então diretor, que na atualidade é o professor João Euclides e também é enfermeiro, né, vinculado ao curso, e a gente criou esse núcleo, que ele tem o objetivo justamente de criar, de pensar estratégias e elaborar políticas institucionais de acolhimento e de enfrentamento a problemas emocionais, sofrimentos psíquicos e criar essas estratégias. E aí o núcleo, ele vem funcionando, né, com programas de extensão, projetos de pesquisa e projetos de ensino também. Todos voltados para a noção, né, de bem-estar que a universidade, além de fazer pesquisa, além de fazer extensão e ensino, não deve ser um lugar hostil a esse estudante, a esse jovem, nem ao professor, nem a sua comunidade como um todo, né? A gente pode viver melhor e viver bem, até porque é o sonho da juventude, entrar na universidade, fazer um curso, ter uma profissão. Então, o intuito maior é de virar, né? Dar uma virada e que esse ambiente não seja tão hostil, que ele desencadeie sofrimento mental, não apresente gatilhos e que a gente consiga conviver melhor, de uma forma melhor, mais saudável na comunidade acadêmica. Então, hoje, a gente tem esses projetos ainda. Desde o ano passado, a gente já tinha um projeto de pesquisa, terminamos a coleta, tínhamos projetos de extensão e agora, na pandemia, a UFPB, ela suspendeu as atividades presenciais, mas os editais de pesquisa e de extensão continuam seguindo o calendário, então a gente tem atuado, sobretudo, com projetos de extensão. Então, o que é que a gente tem feito enquanto núcleo? Finalizamos uma pesquisa, já vamos apresentar os resultados, a gente fez pesquisa em todo o CCS, com estudantes da graduação e da Escola Técnica de Saúde, a gente verificou, através de instrumentos já validados, o nível de estresse desses estudantes, os sintomas, a prevalência de sintomas psicóticos e neuróticos também, e investigamos a qualidade de vivência, das vivências acadêmicas. Como é que esses estudantes, a vida acadêmica influencia, né, na sua qualidade de vida, que atividades, que aspectos, que dimensões dessa vivência acadêmica
influenciam no bem-estar e na qualidade de vida e na saúde mental dos estudantes. A gente já está finalizando as nossas análises, tivemos vinculados a esse projeto orientações de TCC, de mestrado, e finalizamos. E agora, na pandemia, a gente tinha um projeto de extensão que trabalhava com atendimento em saúde mental, é atenção multiprofissional em saúde mental, que estão envolvidos, além do pessoal da Escola Técnica de Saúde, através da psicóloga de lá, outras psicólogas do programa da assistência estudantil da UFPB, professores que, como eu, o professor James, a professora Vaglânia, a professora Viviane, a professora Carolina Couto, da terapia ocupacional, a gente, e psicólogas, né, colaboradoras do projeto, voluntárias, a exemplo da Ana Carolina Morim, a gente fazia esse acolhimento, esse atendimento, tentava articular, depender da demanda, da queixa e da gravidade da situação, com a rede do município e também com outros projetos de extensão, a exemplo da farmácia, né, do projeto de extensão da farmácia, com a colaboração do professor Hernani, que é médico, atende em psiquiatria e ele é um dos membros do projeto da assistência farmacêutica lá na UFPB, no Centro de Vivências. E aí a gente foi criando uma rede, temos também a PIES, que é uma instituição privada, mas tem convênio e se articula com a gente, ela disponibiliza a preços bem mais acessíveis, sociais, atendimento psicológico, e articula também a psiquiatria, e a gente começou a ofertar esse acolhimento e posterior atendimento, né? Esses jovens que inicialmente eram da saúde, mas a gente já teve da arquitetura, das mídias digitais, de mestrado em engenharia. Então, a gente tendo possibilidade de acolher, a gente tem acolhido a toda a comunidade acadêmica. Também atendemos, eventualmente, um funcionário, né, que a direção ou um professor indica, a gente faz e tenta ordenar, articular esse cuidado, porque também entendemos que a gente é educação e a gente não pode assumir a responsabilidade somente clínica e assistencial da saúde, até porque sou professora, tenho outras atividades acadêmicas, então a instituição tem a sua parte, a sua responsabilidade, é isso que a gente está tentando dar conta, e articular os outros setores, porque sabemos que a questão da saúde mental ela é complexa, ela é multifatorial e não é só um atendimento psicológico, psiquiátrico, psicofarmacológico, de enfermagem especializada, que vai dar conta, né, dessa demanda. Então, o NUB tem trabalhado com isso. Como a gente está em distanciamento social, a gente continuou com o teleatendimento. Então, os estudantes, né, a gente tem o telefone, um WhatsApp, em que a gente agenda, faz o agendamento. Posso dizer aqui para vocês, se quiserem anotar, é o 99398 2168, repetindo, 99398 2168. Esse é o número do WhatsApp que a gente faz agendamentos de atendimento multiprofissional. Lembrando que não é atendimento psicológico, porque temos enfermeiros, psicólogos, terapeuta ocupacional, é uma equipe multi para atender, né, essa demanda e articular esse cuidado. A gente está fazendo sessões de acolhimento com os ingressantes de enfermagem, porque a UFPB lançou o calendário suplementar e acolheu esses feras, né, os ingressantes de todos os cursos, e a gente disponibilizou toda sexta-feira à tarde um plantão, a gente divulga um link para acolher, a gente fez a apresentação do NUB em vários cursos, biomedicina, enfermagem, farmácia, o pessoal convidou a gente às coordenações de curso e a gente fez esse acolhimento e deixou esse plantão. A gente também está disponibilizando rodas de terapia comunitária integrativa, que é uma parceria e é capitaneada pela professora Viviane Rolim, que está vinculada ao NUB, é toda quinta-feira, ou melhor, quinzenal, às quintas-feiras, a partir das 15 horas. A gente também tem produzido muito conteúdo de saúde mental, com podcasts, entrevistas, indicações de livros, de filmes, né? A saúde mental, acho que a arte, né? A literatura, a arte, tem uma grande contribuição terapêutica e na promoção de saúde mental e qualidade de vida. E a gente tem trabalhado também junto aos centros acadêmicos e coordenações de curso, sempre tentando minimizar
de alguma forma, né, informar, atualizar os estudantes do contexto, das informações fidedignas, né? Sai muita fake news, o pessoal se engana com o avanço da doença, não quer acreditar e termina metendo os pés pelas mãos. Mas a gente está muito nessa parceria, coordenação, centros acadêmicos e ofertando esses canais, né, de comunicação para os estudantes. Acho que é isso. Obrigada, Ana Luísa. E quais as iniciativas, só para tu complementar, para eu falar da realidade aqui da UFCG, quais iniciativas vocês estão contemplando, né, principalmente para os alunos de baixa renda, que são desses outros programas de auxílio na universidade, né, que advém do próprio Reúne. Como é que vocês estão incorporando essas demandas também sociais nesses projetos todos de vocês? Então, o núcleo, como ele é articulador, né, não é só promotor de ações, a gente tem feito várias parcerias com outros projetos, porque cada curso, né, de graduação tem seus projetos. Então, tem do serviço social, tem do direito, tem da psicologia, da assistência social, e a gente tenta articular com iniciativas bacanas que já existem e fazer parcerias e indicar. Existe uma luta, né, nossa, reivindicando que a instituição ela chegue mais junto, porque a gente escuta muito das instâncias superiores para a gente rever essa questão do abandono, da retenção nos cursos que esses meninos precisam concluir e tal, mas a gente não consegue ainda ter políticas suficientes para a permanência dos estudantes. Então, a gente tem tentado, né, avançar nisso, nas discussões, pautado com direção de centro, a própria Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e o CA de enfermagem, né, lá na UFB, ele é muito forte, ele é bem politizado, a gestão atual é bem antenada, tem pessoas, inclusive, lá no DCE, então o pessoal é muito antenado e está sempre pautando, brigando e exigindo. Agora, o que a gente tem notícia é que nessa pandemia, por exemplo, a gente não cortou bolsas, as bolsas foram mantidas de extensão. A gente vai continuar com o PIBIC, então estamos aguardando, já saiu o resultado final, já vamos fazer seleção. Já ouvi falar a pró-reitora defendendo um auxílio técnico ou a informática para esses estudantes que não têm uma internet bacana ou que não têm um computador. A universidade já está se movimentando nesse sentido de viabilizar o acesso ao ensino remoto. E também tem as questões de saúde. A gente tem o CRAS, é um dispositivo institucional, né, além do NUB, que é o Centro de Referência e Assistência à Saúde, que é como se fosse um CRAS da rede pública, só que local, da universidade, que tem várias especialidades médicas, que atende muitos estudantes que estão em uma condição ou outra que não é só de saúde mental e não tem condições de ter um plano de saúde, não tem acesso ao SUS, então tem o CRAS. Então a gente tenta articular isso, divulgar nosso trabalho e está sempre acolhendo e direcionando, né, para outras possibilidades de atenção a essas demandas. Uhum. A realidade daqui de Campina Grande, em termos, a gente ainda não avançou tanto quanto vocês, por isso que a gente trouxe vocês justamente para partilhar, né, as experiências e tudo mais. Mas a gente tem uma rede articulada, temos uma representação do diretório acadêmico, Camila está aqui na live, inclusive, né, disse que só verdades estão sendo ditas. O CA também está muito proativo, ele organizou uma pesquisa própria, né, acerca dessas questões iniciais e depois houve uma pesquisa mais ampliada da própria unidade acadêmica de enfermagem para saber das condições reais desses alunos na questão da adesão das aulas remotas, né? E o próprio CA fez uma nova consulta de ontem para hoje para saber da questão dos horários e tudo mais. Então, esses meninos também estão antenados nessas questões. As articulações precisam realmente acontecer para que
sejam assegurados essas condições mínimas, né, desses alunos estarem junto conosco, né, nas modalidades tanto síncronas quanto assíncronas. Exige que eles tenham, né, internet. Uma das coisas do raio, não sei se aqui aí em João Pessoa acontece também, né, é que ele de certa forma, digamos assim, facultativo para os alunos, né? Eu não sei se aí também contempla essa possibilidade. Contudo, os Sim. alunos, muitos dos alunos, eles querem fazer justamente por essa questão que a própria universidade exige, né, que o aluno seja proativo e o aluno com medo de perder, de perder muita coisa, de não avançar no curso, e a gente sempre deixa bem demarcado, né? Você já foi coordenadora de curso, eu estou ocupando essa cadeira atualmente, então digo a você que essas dimensões, né, do fazer e da caminhada discente, né, ela é muito cheia de singularidades, ela nunca é linear. Então, muitos alunos chegam para a gente, né, angustiados por não poder aderir a esse momento, nesse momento, porque eu já fiz escuta com alguns alunos, né, e a gente sabe que muitos estão em condições que não conseguem acompanhar as aulas, muitos estão em condições que, na verdade, né, dentro de suas casas, não tem possibilidade de acompanhamento na modalidade síncrona, os horários também. Então, isso também causa angústia, né? E os alunos do supervisionado, né? O quanto angustiados eles estão, principalmente os alunos dos últimos anos, né? Para acabar o curso. E a gente sabe que tem duas demandas muito fortes, né? A da doença que avança e a dos alunos que precisam formar-se para fazer parte desse corpo de ajuda. Então, assim, como é que vocês estão percebendo, né? A Débora fez algumas questões aqui, já já eu leio para ti, mas como é que vocês estão percebendo essa questão, né? Principalmente desses alunos que estão para se formar, dessas angústias que são partilhadas, né? Do tempo que eles querem avançar nos estágios, mas a gente sabe que os hospitais de referência da gente nos estágios supervisionados, eles são hospitais que muitas vezes acolhem, né, pacientes com Covid. Então, como é que vocês estão tecendo essas estratégias, né, principalmente de sofrimento e angústia desses meninos aí de último período? Vocês têm recebido muita demanda? Então, né, até vou mencionar uma outra estratégia que a gente está desenvolvendo, são os encontros terapêuticos, Sim, para acolher justamente essas angústias dos estudantes. É um grupo que acontece às terças-feiras à tarde, ele é liderado pela psicóloga Ana Carolina. Quem se interessar, manda o e-mail para esse WhatsApp, e que eu falei inicialmente, e a gente manda as orientações de como participar. Mas em termos institucionais, com certeza, a saúde é o calcanhar de Aquiles do ensino universitário nesse contexto da pandemia. Por quê? Porque a prática em saúde, ela exige a relação, né? O contato. E a enfermagem, sobretudo. A enfermagem, o cuidado é direcionado ao outro, ao humano, a um sujeito vivo, né? E como fica isso remotamente? É inimaginável, impensável. Além disso, os serviços estão sobrecarregados com as demandas, as equipes assustadas, a questão dos insumos, muitas vezes insuficientes, muitos profissionais adoecendo e tendo que ser afastados. E aí, como entra o estudante concluinte da área da saúde e da área da enfermagem? Então, a UFPB tem se preparado para a retomada do período regular. A gente viveu o período suplementar, que era optativo para o estudante e para o professor ofertar atividades, fossem de pesquisa, de ensino, mas agora a gente está discutindo justamente a retomada de um período regular, ou seja, a oferta obrigatória de componentes
de componentes curriculares, né, obrigatórios para os estudantes. E o estágio supervisionado, por exemplo, tem estudantes, eu tenho uma orientanda, que ela só tem um estágio. Ela, inclusive, já fez o TCC, já defendeu o TCC, já cumpriu toda a carga horária, não tem mais optativa, não tem mais nada. Já fez extensão, ensino, só falta o estágio obrigatório de nono e décimo período. E aí, o que a gente tem pensado, e aí não é nada oficial no sentido de que foi tomada uma decisão, o que se fala, o que se comenta é a gente priorizar, primeiro pactuar com a rede de serviços, né, a abertura mínima de campo para esses estudantes. Lembrando que João Pessoa, e acredito que Campina Grande também, não só tem as universidades federais, a gente tem as universidades privadas com estudantes na mesma situação, precisando concluir o curso, pagando mensalidade, etc. e tal. E aí, a ideia era pactuar uma abertura para quem está concluindo e as disciplinas com práticas, aulas teórico-práticas, por exemplo, no caso da enfermagem, semiologia e semiotécnica, clínica médica, clínica cirúrgica, suspender ou ainda segurar esses componentes, que os estudantes pudessem cursar outros, adiantar de outra forma, nesse período, como a universidade chama de excepcional e provisório, e a gente priorizar para que os estágios aconteçam minimamente. E isso a universidade também, se isso for possível e for decidido, já pediu a todos os cursos o levantamento do número de EPIs necessário para estudantes e professores retornarem à aula teórico-prática e aos estágios. E aí todos os EPIs, de óculos, protetor, de gorro, máscara, que tipo de máscara, face shield, bota, avental, todo o EPI, porque a depender do setor, né, do hospital, se é atenção básica, o que isso será necessário. A gente sabe que as instituições, elas pagam um convênio, né, um seguro para os estudantes, qualquer um que já entrar num cenário de prática. E isso agora tem que ser cada vez mais garantido e oficializado e utilizado, porque depois dessa pandemia, qualquer prática que envolva o outro requer muito esse cuidado, essa proteção, e vai ser a sobrecarga muito maior para os da saúde. Então, temos essas duas conversas. Um é de que priorizar os estágios supervisionados para que os estudantes concluam seus cursos e vão para o campo de trabalho, e a outra é levantamento de material para que a universidade adquira, né, faça aquisição em tempo hábil, que os estudantes possam ir com o mínimo de segurança possível, né? Uhum. Aqui em Campina, os professores do supervisionado, né, estão fazendo esse levantamento, estão Uhum. elaborando uma nota conjunta com as condições para retorno, né, e justamente para a compra desses materiais. Então, realmente é um movimento, né, só que a portaria 544, ela nos limita um pouco, né, uma vez que ela orienta a suspensão, né, das atividades práticas, principalmente. Então, a gente fica sempre nesse, mas autoriza os estágios supervisionados, né? Ou seja, aqueles que estão no final do curso, no fim da reta, é essa a orientação, né? Mas como fazer sem tanto sofrimento, né? E aí você aponta É. as Lembrando, iniciativas de Priscila, estratégias. Foi? só um minuto que me ocorreu aqui, lembrando, né, que os estudantes também têm o direito de trancar o curso, né? Tem. Se o estudante ele não sente-se confiante, seguro para voltar, ele pode. Ele tem esse direito de trancar o curso, de trancar a disciplina, né? Então, é preciso também que ele avalie, veja o seu contexto, a sua prioridade, porque só porque eu vi a pergunta da De Débora. Camila Soares, não, a de Débora eu vi, mas a da Camila, que é a história da como voltar para a atenção básica, né? Essa riqueza que é a experiência da atenção básica, visto que o serviço de saúde mental está voltado para o Covid. E aí, gente, sendo muito franca, todo mundo vai ter que repensar tudo. A vida está sendo repensada. O modo como eu vivo e me relaciono, as minhas prioridades, está em xeque nessa pandemia, né?
Então, qual é o valor da minha vida e da vida do outro? Então, todas as práticas, os professores precisam se reinventar, como é que vai tocar o outro, abordar. Vai ser uma mudança radical no cuidado e na vida. Então, tem que ver o que vai ser possível fazer na atenção básica, não só para um estudante, mas para um profissional. A gente tem um mundo totalmente diferente e inédito para a gente desvendar e construir. Então, é ver o que foi positivo, o que foi bacana e o que é possível nesse novo contexto. Porque ele se apresenta novo e novas práticas, novas ideias. E a enfermagem é muito criativa. A enfermagem tem uma grande contribuição para a saúde, para o cuidado, e é trabalhar nessa inventividade mesmo, desse cuidado com o que é possível, com os distanciamentos, com as técnicas invasivas, as outras técnicas, porque é uma doença que o contágio é muito grande, você não vê, você não controla, a ciência não deu resposta nenhuma, a vacina é prometida, mas não chegou, quem é que vai ter acesso a essa vacina? Como é o contexto do país agora, um líder que não apoia, que é cloroquina para todo mundo. Então, a gente está ainda muito no escuro e a gente tem que ir vivendo um dia de cada vez, e estudando e aprofundando e criando uma nova forma de cuidar, uma nova forma de ser profissional de saúde e de poder, dentro da possibilidade, se protegendo e cuidando do outro, né? Então, a gente tem que ver como é que vai ficar. A resposta é pronta, eu acho que ninguém, nenhum filósofo, nenhum grande médico, nenhum grande centro de estudos ainda apresentou. E outra, as realidades são muito diferentes, né? A cultura de cada um, o país, a forma como se lida com saúde em cada país vai ser determinante para esse novo normal, esse novo cuidado, essa nova prática em saúde, né? Então é importante, só retomando, sabe, Camila e a Débora também, que nos ajudem, vocês estudantes, ajudem a nós, professores, a construir uma nova forma de ensinar, uma nova forma de ver a vida e de cuidar do outro. Porque todas nós, né, Priscila, e as que nos antecederam, a gente tinha um mundo e agora a gente está recebendo outro mundo. E a gente precisa de vocês, jovens, aguerridos, criativos, para nos ajudar a construir novas possibilidades de cuidado e reinventar a nossa prática. E que a sociedade também, diante desse contexto, comece a valorizar mais o profissional da saúde e o enfermeiro, porque é aquele que está desde a hora que você entra até a hora que você sai do seu lado, sem medir esforços e muitas vezes deixando de viver, de estar com seus parentes e colocando sempre a sua vida em risco. Né? Eu espero que a sociedade realmente acorde e reconheça o nosso valor e a nossa importância, não só de vaidade, mas é fundamental. A enfermagem para a vida é fundamental. Vamos responder a pergunta de Débora aqui em cima, né? A Débora colocou aqui, ó. Algumas pessoas não conseguem desenvolver atividades relacionadas ao curso diante da situação em que estamos. Com medo, incertezas. Como e se estimular nesse sentido? Você quer começar, Ana Luísa? E eu complemento? Eu posso, fico à vontade. Você pode falar também, não tem problema não. Diga aí. Fale, pode falar. Eu acho que grande parte dos nossos medos são irreais, né? Mas a pandemia nos colocou, como diz Lacan, né? No real. E a gente não está sabendo lidar com esse real, com esse. Por quê? Porque é algo concreto, é algo que nos amedronta e a gente não está sabendo como fazer. Então, esse é o retrato do real, né? Que Lacan fala, é justamente a gente não vê saída, não vê horizonte. E a gente precisa, Débora, construir juntos, a gente precisa traçar caminhos juntos, né? Mas como eu localizei todo mundo no começo da live, quem entrou agora, né? A gente é voltado para a produção, né? E o Ailton Krenak, que é um índio, né? Da tribo Krenak, ele escreveu um livro nessa pandemia já, que chama O Amanhã Não Está à Venda, e ele fala da crueldade do capitalismo, né? E de como a gente foi condicionado a produzir, produzir, produzir. Uma frase que ele diz no livro dele, olha só, fomos criados
como instrumentos de deixar viver e de fazer morrer. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. E aí a gente encontra nessa questão da pandemia, localizando os alunos de enfermagem, né? Que os alunos passam a ser despesa nesses ambientes, né? Que principalmente as instituições concedentes negam agora a comprar os EPIs por serem extremamente caros e outra coisa, não terem EPIs nem para os próprios profissionais, né? Então, realmente como é que a gente pode se reinventar diante desse caos? Porque a gente se encontra numa impossibilidade, né? Muitas vezes, de seguir adiante. E é justamente tecendo essas redes colaborativas, buscando, né, essas outras maneiras de se existir nesse movimento mesmo da própria pandemia. Então, esse retorno, né, cunhado de novo normal, que eu acho que quase todo mundo da saúde mental e da própria psiquiatria combatem, né, essa questão da normalidade, esse termo cunhado com normalidade, né, que normalidade é essa que a gente tanto defende, né, que acolhe uns e segrega outros, né, porque o próprio você está acolhido na perspectiva da normalidade, você já segrega muitos outros que não conseguiram estar lá. Então, o novo normal, ele é possível se as pessoas colaborarem, estiverem juntas e manejarem estratégias, né? Eu acho que a live de hoje é justamente para a gente pensar juntos, né? O que é que a gente pode fazer enquanto universidade para que esse retorno ele não seja mais um mecanismo de sofrimento para esses alunos, ele não seja e não provoque mais sofrimento do que já produzia, né? Porque a própria universidade, ela já produz, ela é produtora de sofrimento, né? Nas nossas discussões do ano passado e dos outros eventos que fizemos juntas já, eu e Ana Luísa, a gente sabe que a própria universidade ela é disciplinadora, ela foca o aluno e centraliza o aluno ali, né? Como Michel Foucault chamava de pedagogia do sequestro. Então, ela retira o aluno de tudo aquilo que era de produção de vida e centra ele ali dentro da universidade. E agora, na pandemia, a gente tira o aluno de algo que ele fazia como prioridade, né? Então, aí o aluno sente-se perdido, os professores também, né? Porque tudo aquilo que ele estava voltado, né, por um determinado período de tempo, que é o período da universidade, ou seja, cerca de 5 anos, nesse período ficou congelado. Ou seja, como é que a gente monta estratégias, né, para que não seja, como Débora colocou aí, né, algo aí que cause medo, frustração, incerteza, mas digo a você, Débora, a gente ainda não consegue ter certezas de absolutamente nada, né, Ana Luísa? O que é que você pode É, ter? eu ainda, eu ainda tenho uma certezinha, sabe? De quê? Do que é importante. De que eu me conheça, de que eu me cuide, de que eu fique bem, para que o entorno, ou que eu possa colaborar com esse entorno, né? Então, imagine o quanto é exigido de um profissional da saúde, de uma enfermeira, de um enfermeiro, que ele esteja bem, né? Para cuidar do outro. Você tem que estar inteiro. E como é que a gente faz isso? A gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar, a gente não está indo para os estágios, mas a gente pode se fortalecer enquanto ser humano, cuidar da nossa saúde, estudar conteúdos que a gente tem afinidade ou gosta, fazer coisas que a gente dizia que não tinha tempo e agora tem um certo tempo. Procurar práticas menos invasivas, por exemplo, está se automedicando, recorrendo a substâncias psicoativas, bebendo, né? A gente sabe que aumentou muito, né, o consumo de álcool e outras drogas, tentando manter relações saudáveis com os nossos pares, procurar
fazer coisas que alimentem nossa alma. A gente está precisando, eu acho que a imagem que eu tenho é que a humanidade ela vinha como um trem-bala. Só importava chegar, e de repente foi dado um corte. Um corte, e aí é como se os vagões estivessem espremendo a gente tudinho, porque a freada foi muito brusca e vem espremendo. E a gente precisa parar também, olhar para si, o que quer de sua vida, o que é prioritário para você. Porque o mundo estava dizendo tudo que você deve ser feliz de todo jeito, linda de todo jeito, ter o cabelo de tal cor, fazer determinadas coisas. E agora a gente foi convidado a parar e olhar para si. Eu acho que é o grande desafio, sabe, que as pessoas estão encontrando, que é lidar consigo mesmo, com seus medos, suas frustrações, suas culpas. É isso, você se haver consigo mesma. Não tem mais a distração de dizer, por exemplo, essa universidade está me matando. A professora não sei o quê. Não, agora você parou e você está consigo. Então, a esperança que eu tenho, a certeza que eu tenho que um dos caminhos possíveis para a gente atravessar de uma forma menos danosa, porque claro que o dano todo mundo sofre, não só psicologicamente, financeiramente, de projetos de vida, de perdas de vidas também, de parentes que vão embora, desse luto que não é possível viver, dessa depressão, não enquanto doença, mas num estado de humor rebaixado, ansiedade muito grande, isso tudo a gente vive, mas eu acredito e defendo e incentivo que cada um de vocês aproveitem isso, mesmo esse momento ruim, difícil, para olhar para si, para se ver no mundo, que se conhecer e recalcular a sua rota. Recalcule a sua rota para a sua profissão e para você mesma, na sua relação. Quem são as pessoas importantes que estão com você? O que é que você deve valorizar? Olhar para o seu corpo não é só uma questão de... A saúde mental não é só uma questão neuroquímica, de hormônios, não. É uma questão de corpo também. Você fazer minimamente tomar um banho de sol numa janelinha, alguma coisa assim, ter um pet, cuidar do seu pet, que estava em casa, você passava o dia fora e agora o bichinho ficava lá e agora você convive. Então, eu vejo muito, sabe, Priscila, que todo esse sofrimento ele é acirrado com essa imposição da gente se haver consigo mesmo, com os nossos fantasmas, as nossas tristezas, e é preciso que a gente repense. Repense para que a gente recalcule a rota e que a gente possa fazer um mundo diferente. Eu É, acho que o mundo que a gente teve, ele não estava bom. E é preciso que cada um faça dele um pouco melhor. E isso perpassa por se autoconhecer e saber como você pode contribuir para esse novo mundo, para essa profissão, com a sua família. muito bom. Angélica pergunta como lidar com a ansiedade de quem espera as aulas presenciais e o propósito da formação acadêmica. Olha, Angélica, eu vou citar um texto que eu achei bárbaro, de uma escritora, de uma pesquisadora canadense, né, chamada Aisha Ahmad, que eu sempre falo dela por onde eu posso, porque esse texto foi direcionado para estudantes, para pessoas que estão na academia, e ela fala justamente dessa angústia que os estudantes passam em períodos de crise, de pandemia, em períodos de guerra, em períodos que estão caóticos mesmo, né? E que são convidados a ficar recolhidos nesse tempo de pandemia. E como ela já viveu em tempos de guerra e ficou muito tempo, né, reclusa, ela elaborou algumas estratégias e hoje em dia, né, como professora, ela é uma professora assistente lá da Universidade de Toronto, e ela elaborou algumas estratégias que ela passa para os alunos e eu replico para vocês sempre quando posso, né? Ela fala que a gente passa por três estágios, né, num período de isolamento, né, por pandemia, por guerra ou por qualquer coisa com a mesma conotação. O primeiro estágio que ela chama é o estágio de segurança, que é aquele que a gente está extremamente desorganizado ainda, né? Que a gente não consegue pegar texto para ler, a gente fica desconcentrado. Aquele que a gente costumava ler sempre, ver sempre muita reportagem e ficar amedrontado e tudo mais.
Depois desse estágio, e a dica que ela dá nesse primeiro estágio é que você pare, repouse, não se cobre tanto e respeite, né? Então, nesse momento, é tempo de regular sono, regular ciclo circadiano, que muita gente está desregulado, né, ainda, dorme de dia e de noite fica acordado. Então, ela fala que esse primeiro estágio é um período de reorganização, ou seja, você começar a reformular seu ciclo circadiano, sua alimentação, e suas relações mínimas com as pessoas que você tinha contato, para que você não se sinta só, nem com medo, nem extremamente confuso. O segundo estágio, que ela chama, é um estágio de modificação mental. Nesse estágio de modificação mental, ela diz que é a hora da gente reiniciar, que é justamente cerca de 2 meses que a gente avança nesse período de isolamento, ou seja, é quando a gente começa a assentar as ideias, começa a organizar as ideias e a partir daí começa a voltar a produzir. E o terceiro estágio, que é esse que nós estamos agora, passados 4, 5 meses, né, de isolamento, que a gente já aceita, né, justamente essas novas ideias, ela chama de abraço ao novo normal, que é justamente esse período em que a gente está apto, ou seja, está conectado, está começando, né, agora a se adaptar a esse novo ciclo e essas novas possibilidades tecnológicas. Óbvio que é tudo muito novo, tanto para nós professores quanto para nós, para vocês alunos. Mas ela disse que a gente pegue leve mesmo, né? Tanto é que o que eu tenho dito aos colegas professores e o que eu tenho dito a vocês alunos quando vocês me perguntam no WhatsApp ou qualquer coisa, não vai ser igual ao presencial, né? As aulas remotas, elas por si só, elas já têm uma organização para que a gente seja sucinto, a gente dê o recado em menos tempo, porque as aulas remotas elas exigem tanto do professor quanto do aluno um esforço muito maior. Então, esse estágio do abraço ao novo normal é uma reorganização e uma readaptação mesmo, né? Então, é essa hora, como você lida com essa ansiedade? A gente só lida com a ansiedade enfrentando. Com salientar que existe a ansiedade normal, que é justamente aquilo que eu espero por algo que vai acontecer, mas não necessariamente é patológico, e a ansiedade patológica, que é justamente aquela que perdura por muito tempo, ou seja, gente que está ansiosa a pandemia toda, desde o primeiro dia até agora, já vai fazer 6 meses, né? Então, é quando eu preciso olhar o que é que está causando ansiedade, muitas vezes há pessoas que recorrem, né? Recorrem a psicotrópicos, recorrem à farmacologia mais dura. E o que a gente orienta justamente é que, é como a Ana Luísa coloca aí, né? Às vezes o contato com si é muito real, é muito duro, né? Então, é justamente a gente tentar elaborar nossas questões através de outros processos que não sejam só a medicalização, porque esse é um caminho, né, que muitas vezes o estudante migra e até muitas pessoas migram por ser um caminho mais fácil, né? Eu vou ali do jeito que a Ana Luísa coloca também o álcool, porque que o álcool nunca foi tão consumido, né? Então, essa pandemia, ela desperta justamente esse sentimento de medo, ansiedade, mas também de anestesia, ou seja, eu estou vivendo, mas eu não quero sentir. Então, é uma possibilidade que nós nos permitamos sentir mesmo, né? Que nós permitamos elaborar nossas questões. E aí, gente, como eu digo a você, Angélica, e a outros alunos, se der para fazer, se der para cursar a disciplina, se você achar que consegue, curse, né? E veja quais são os seus limites, não coloque todas as disciplinas que estão no rol, talvez, porque muitos alunos, na ansiedade de cursar tudo, de adiantar o curso, né, vão querer colocar muitas disciplinas e às vezes não dá conta. Então, nesse artigo da Aisha, ela coloca: respeite seus limites, respeite seu tempo, né? Que é diferente do tempo do outro. Há pessoas que estão totalmente produtivas nessa pandemia. Tem gente produzindo um artigo por semana, né, Ana Luísa? Dos colegas da gente, mas
E você? O que é que está conseguindo fazer? E se não estiver conseguindo, respeite também. Eu acho que esse é o momento, né? Da gente olhar para si, da gente parar. Como disse o Ailton Krenak, eu adoro esse livro dele, né? Que ele fala que esse é o tempo do recolhimento mesmo, em que a humanidade é chamada para fazer silêncio. Mas a gente não está em silêncio, porque a ansiedade, quem está na ansiedade patológica, não está silenciando, né? Ela está lutando contra aquilo, ou seja, eu não queria estar aqui, né? Então, é nessa tentativa mesmo de acolher, né? De ser de ter autocompaixão, é de acolher esse movimento que a humanidade tá dando para a gente e a gente tentar, né? Lidar com ele da melhor forma. E aí, Ana Luísa, eu passo a palavra para você, né, para você tecer as considerações finais. A gente já está caminhando para o fim. Camila ainda coloca aqui como estratégia de sobrevivência, muitos alunos recorreram a outros hobbies. Muito bem, Camila. Olha, alguns são chefes, pintores. Como pensar na volta menos sofrida? É justamente isso que eu disse, né? Tentar respeitar, né, seus limites. E a forma como você vai se adaptar é totalmente diferente da forma como o outro vai se adaptar. Então, Ana Luísa, a gente está caminhando para o final, já temos 8 minutos, né, para o fim da nossa live. Então, eu queria agradecer muito, né, sua participação, que foi linda, e dizer da satisfação de tê-la tanto como colega, né, enfermeira, professora, mas também como amiga da vida. Então, eu lhe agradeço desde então, né, por você estar aqui. Eu agradeço também. Foi um prazer estar com você, com vocês todos aí. É, eu acho que a gente precisa se reinventar. E acho também que nós não somos só uma coisa. Quando não consigo mais ver o nome, mas recorrer a hobbies, não é questão só de hobby, é de habilidades, né? Pode ser tantas outras coisas, né? E às vezes a gente elege um papel e só fica naquilo. Mas a gente, enquanto ser humano, é muito versátil, nós temos muitas possibilidades. E que a gente descubra. Aproveita esse momento para a gente descobrir. Porque no cuidado com o outro, a gente não precisa só da técnica, de conhecer os protocolos técnicos, mas a gente precisa ser humano e usar as nossas habilidades. Falo disso principalmente porque, como enfermeira da área da saúde mental, vejo diariamente que tudo aquilo que eu aprendi não me basta. Eu preciso, e é até uma teoria do cuidado de enfermagem e saúde mental, a relação terapêutica do eu. Então, o que é que eu, como sujeito, como pessoa com diversas habilidades, com experiências acumuladas, posso colocar a serviço do cuidado com o outro, do outro, a cuidar do outro. Então, eu agradeço a vocês pela iniciativa. Desejo que vocês consigam se reinventar, se reencontrar, recriarem. E contem conosco, né? Tanto da UFPB, do NUB, para estarmos juntos pensando nessa nova forma de viver e de cuidar do outro. A gente Gratidão a todos. A gente agradece a sua participação, a todos os discentes, às pessoas externas, aos professores que estão aqui marcando presença, Rosângela, Ana Cláudia, Lidiane, e todos os outros que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Kívia, eu vi Kívia, professora Kívia Kívia. também. Então, a gente agradece de coração, né, a participação de todos vocês, os meninos do CA que organizaram esses questionamentos também, né, para estar partilhando as vivências com a gente. E a gente agradece, né, e permanece na luta, porque é de parceria mesmo, né? A gente sabe que essa construção aí, ela é de muitas mãos, né? Obrigada, gente. Obrigada, Lorena. E a gente agradece e um cheiro bem grande de vocês. Cheiro, Cleane, querida. Boa tarde. Um bom fim de semana para vocês. E vamos construir aí, né? Esse semestre regular aqui na UFCG com calma, com paciência e como der. Isso, é o Abraço. possível. No possível, né? Um cheiro. Oh, tchau, tchau.